Graça e paz, povo de Deus, chegando aqui para mais uma live da gente, amém? O plano cronológico de leitura da Bíblia, e hoje você vai já separando aí, porque você vai encontrar Obadias aí na sua Bíblia, amém? Então hoje são 218 dias do plano de leitura da Bíblia, amém? E nós vamos estar lendo o livro de Obadias, que é apenas um capítulo. E depois vamos para Jeremias, capítulo 1 e 2. Então seja bem-vinda a nossa irmã Zezé. Ó, Zezé já achou, hein, gente? Né? Nossa irmã Deusiene. Isaac, meu amor, Deus te abençoe. Amém? Então Deus abençoe a sua chegada. Pode ir chegando aí em nome de Jesus. Daqui a pouquinho a gente já vai entrar, nós já vamos estar lendo. Amém? Então entra aí, gente, em nome de Jesus. Então vamos entrando, que com certeza esses dias aqui, ou esse dia aqui, melhor dizendo, será bênção, como tem sido, né? A gente sempre vê que Deus usa o profeta para falar, Deus usa o profeta para reclamar, né? Reclamar das coisas que estão sendo feitas, né? Ou, melhor dizendo, não feitas, né? Porque as pessoas, elas acabam não obedecendo a Deus, né? E como que isso, gente, como que isso entristece o coração de Deus quando a gente não obedece? Porque o ímpio não conhece a Deus, né? Mas nós conhecemos, né? E é justamente o que Deus reclama, né? Ele reclama do servo, né? Do filho, daquele crente que conhece a Deus, mas prefere ir pelo caminho tortuoso de Satanás, não é verdade? Então Deus abençoe a sua chegada, né? Aqui conosco a Silvânia, Maria Amélia, Ana Lúcia, né? Pastora Ana Virgínia. Deus abençoe Silvânia, Débora Pinto, Maria Amélia Cardoso. Deus esteja abençoando, né? A cada um de vocês, amém? A nossa irmã Sônia Pimentel, que também entrou aqui. Em nome de Jesus, Heloísa Neves. É mesmo, né, Deusiene? Né? Eu soube do acidente quando o Cláudio me contou, né, do acidente quando o Isaac, né, ainda era bem pequeno, né, e o nosso Deus o salvou. Isaac é um milagre, né? Ele é alguém como John Wesley, né, tirado do fogo, né? E com certeza Deus tem algo grande com a vida dele hoje, que suba diante do Senhor as nossas ações de graças pela vida do menino Isaac. Amém? Deus abençoe nossa irmã Isabel, a nossa irmã Marli Souza, Vera Fialho, nossa irmã Ranúzia. Aí, Ranúzia, Peniel ainda aí no coração? Deus abençoe a todos e todas em nome de Jesus. E nós vamos começar, eu vou começar, amados, primeiro porque eu estava aqui atendendo o bispo, ainda estou com ele aqui, e a gente está com algumas coisas, pendências aqui a resolver, então nós vamos começar para eu poder dar continuidade aqui na sequência do que eu estava resolvendo, tá bom? Então, amém, Isaac, você é bênção, meu amor, Deus te abençoe, amém? Então, vamos entrando, eu vou orando e você vai acompanhando, amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por mais esse dia do plano de leitura. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos tem sustentado nesses 218 dias. Recebe a nossa gratidão. Quero te dar esse dia como um dia de gratidão, como um dia de ações de graça, pela vida do Isaac, pela forma como o Senhor o salvou, assim como toda a família, Senhor, daquele acidente sobrenatural, inexplicável, mas o Senhor deu livramento de todos os sentidos. Recebe a nossa gratidão. Queremos colocar, Senhor, esse momento de leitura nas tuas mãos, para que todos os dias que nos encontramos aqui, possamos aprender o temor do Senhor e possamos fazer em todo o tempo a tua vontade. Abençoa nossos irmãos e irmãs, cada um que está aqui, Senhor. Que a tua mão esteja sobre todos abençoando. E fica conosco, Pai, para ouvirmos a tua voz através da leitura da palavra.
oramos em concordância, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Então tá aqui com a gente a Beth, a Tereza, nosso irmão Deuete, Marlene Lopes, Deus abençoe, Zilpa, Eva Costa. Então vamos lá, gente. Você achou aí? Obadias. Obadias está logo depois de Amós. Amém? Se ficar muito difícil também achar Amós, você procura aí Daniel. E vai indo, que você vai encontrar o livro de Obadias, porque o livro de Obadias é um livro de apenas, um capítulo. Então ele nem bota capítulo 1, ele só bota direto os versículos, tá bom? E a gente vai perceber, amados, que em Obadias, Deus ele julga, e ele julga o quê? Ele julga e castiga a maldade, o orgulho e a presunção, né? Então são coisas que Deus abomina, né? Tem coisas que Deus abomina, que Deus não suporta. Entre elas, é o orgulho, a presunção e até mesmo a maldade, né? Porque quando uma pessoa ela tem orgulho ou ela tem, esse lado de ser uma pessoa presumida de tudo, ela acaba achando que ela não precisa de nada. Não precisa de nada, não precisa de ninguém e é capaz de fazer qualquer coisa para tentar dar certo. Mas a nossa suficiência vem de Deus. Amém? Então vamos lá. Obadias. Visão de Obadias. Deus castigará Edom. Então vamos lá. Então, aí na tua Bíblia, certamente vai ter essa referência, Esse texto que a gente está lendo aqui, ele vai ter referência em Jeremias, no capítulo 49. Então, por isso que hoje nós vamos ler Obadias e vamos começar a ler Jeremias, capítulo 1 e 2, porque nós estamos falando de um plano cronológico, quando um personagem, uma situação, um evento entra por dentro do outro. É o caso aqui. Amém? Então vamos lá. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma notícia vindo do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para dizer: preparem-se para a guerra contra Edom. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada. O orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz em seu íntimo: quem poderá me jogar lá para baixo? Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Então você imagina, gente, Imagina o quanto esse povo irou o Senhor. Um povo que vivia, provavelmente dentro das cavernas, entre as rochas, lá no alto, E o orgulho chegou a tal tamanho que eles falaram: ninguém nos derruba daqui. O Senhor falou assim: mas ainda que fosse num penhasco mais alto ainda, como o da águia, eu, o Senhor, os derrubo de lá. Verso 5. Se ladrões o atacassem, ou assaltantes viessem de noite, como você está destruído? Não levariam só o que lhes bastasse? Se fossem até você os que colhem uvas, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram saqueados os bens de Esaú? Como foram vasculhados os seus tesouros escondidos? Todos os seus aliados, ó Edom, o empurraram para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você o enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que sentam à sua mesa prepararam uma armadilha para os seus pés, e não há em Edom entendimento. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os seus valentes, ó Temã, ficarão apavorados, para que do monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. Verso 10. Por causa da violência feita a seu irmão Jacó,
você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. No dia em que estranhos levarem os bens de seu irmão Jacó, você estava presente quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sorte sobre Jerusalém. Você mesmo era um deles. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não deveria ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não devia ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não devia ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. E você não deveria ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não deveria ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia. Isso tudo que Deus viu esse povo de Edom, que é descendente de Esaú, fazer. E aí ele diz no verso 15: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Porque assim como vocês beberam no meu santo monte, assim também as nações beberão sem parar. Irão beber, engolir e serão como se nunca tivessem existido. Mas no Monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó tomarão posse de sua herança. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José será chama, mas a casa de Esaú será a palha. O fogo e a chama incendiarão a palha, e a consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Os de Neguebe tomarão posse do monte de Esaú, e os de Cefelá ocuparão os territórios dos filisteus. Tomarão posse também dos campos de Efraim e dos campos de Samaria, e Benjamim tomará posse de Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel tomarão posse do território dos cananeus, e até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, tomarão posse das cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Gente, é uma sentença gravíssima. Deus está falando que ele vai exterminar essa nação. Olha que loucura isso. Porque o que ele viu nessa nação, né? Olha que doideira, né? É verdade. É verdade. Tem muita gente. A Bíblia diz que a gente nunca deve dizer bem feito. Ah, bem feito que aconteceu isso, mereceu. A Bíblia diz que a gente nunca deve fazer isso. E aqui está o porquê, gente. Olha aqui, ó. Aqui está o porquê. Né? Deus, ele está falando assim: no dia em que eu pesei a minha mão sobre Jacó, no dia em que eu pesei a mão sobre Jerusalém, no dia que eu pesei a mão sobre Judá, no dia em que eu julguei esses povos, vocês estavam lá olhando com prazer. Como quem diz, bem feito. Aí, ó, era Jacó. Aí, ó, era Judá. Eles estavam curtindo o que Deus estava fazendo em juízo. Meu Deus. E aí o Senhor falou: vocês não deviam ter feito isso. Né? E aí o Senhor, ele vai dizer assim: vocês olharam para isso, ainda foram tocar nos bens que o inimigo não levou, vocês foram lá tocar, vocês foram tirar do que restava, e ainda ficaram num caminho de encruzilhada, para que quando as pessoas tentassem escapar e fugir, vocês prendessem as pessoas e fossem lá entregar na mão do inimigo. Aqui, ó, estava fugindo. Como que Deus, gente, que é justo juiz, Deus vai ver tudo isso e bater os ombros? Não vai. E aí a sentença saiu. Então, gente, acredite,
Quem é juiz é Deus. Quem somos nós? Nosso papel nesse mundo é testemunha. A gente testemunha, né, a bondade de Deus, a gente testemunha o juízo de Deus, a gente testemunha o que Deus faz, a gente testemunha as coisas, mas a gente não pode dizer bem feito. Pô, essa pessoa falou mal de mim aí, ó. Ah, olha aí. Não, amados. Não curta isso. Olha, eu acho que ainda é pior ainda quando a gente curte isso e a gente está curtindo contra os da própria casa de Deus, os irmãos em Cristo. A gente sabe que tem gente difícil, mas bem feito, né? Falou de mim, ó, pagou. Deus não é teu capanga. Deus não é capanga de ninguém. Deus só não suporta a arrogância, a maldade e a presunção. Você está entendendo? É verdade. Jesus podia ter julgado a terra porque nele não havia defeito nenhum. Mas ele não ousou ser igual a Deus. Eu preguei isso domingo. Ele não ousou ser igual a Deus. Pelo contrário, se humilhou e se humilhou até a morte de cruz. Lembrando que ele mesmo nos alertou que os humilhados serão exaltados. Então, amados, não tenha problema nenhum de aprender a esperar na justiça de Deus. Porque Deus é justo, está vendo tudo e ele virá e é ele quem vai defender você. E quando Deus vem, você pode ter passado um período difícil, um perrengue, mas quando Deus vem e ele se levanta, ele te coloca lá no alto. E não tem ninguém que possa te derrubar. Ai, meu Pai, confia no Senhor. Amém? Vamos ver agora. Eu falei que Obadias, o profeta menor, tinha referência no livro de Jeremias, capítulo 49. Então agora nós vamos começar a leitura em Jeremias. Então Jeremias, capítulo 1 e capítulo 2. Amém? Então vamos lá. O chamado de Jeremias, que é o capítulo 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele, no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. Então a gente pode dizer que ele passou aí por 3 reis, né? No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. Lembrando que a palavra está dizendo aqui que Jeremias era um dos sacerdotes que estavam na terra de Benjamim, a terra chamada Anatote. Passou vários reis e quando chegou o tempo do exílio, ele estava vivenciando isso, né? Então a palavra, né, no 5º mês deste ano, diz que os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. E aí a palavra do Senhor veio a mim, Jeremias, dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Deus te conhece, ó. Antes de te formar no ventre, ele já decidiu a tua história, ele sabe quem você é, ele sabe tudo. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque todos a quem eu o enviar, olha que lindo, a todos a quem eu te enviar, você irá. E tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Olha, amados, essa fala, né? Olha que lindo. Aí, Robson, eu também recebi palavra, Robson, com 12 anos, Robson.
A gente fica até assim, nem fala muito disso, né? Porque ficou de doido, mas ele nos chama. Ó, Isaac também, ó. Isaac também, separado, né? Então vamos lá, gente. Depois o Senhor, verso 9, estendeu a mão e tocou na minha boca. E o Senhor me disse, olha que coisa linda, olha a cena, gente. O Senhor, olha isso, estendeu a mão, tocou na minha boca e o Senhor me disse, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, agora é uma outra visão, uma visão de um ramo de amendoeira. O que você está vendo, Jeremias? E respondi, vejo um ramo de amendoeira. E o Senhor me disse, viste bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Coisa mais linda, gente. Sabe o que significa? Que ele está olhando, ó, toda a minha palavra vai se cumprir. Nem um ponto, nem uma vírgula será tirado, nem será acrescentado, porque toda a palavra de Deus vai se cumprir. Aí ele tem uma outra visão, olha que coisa linda. Aí é uma visão de uma panela. Outra vez a palavra do Senhor veio a mim dizendo, o que você está vendo? E eu respondi, vejo uma panela fervendo, cuja boca se inclina do norte para cá. E então o Senhor disse, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, elas virão, e cada reino porá o seu trono à entrada dos portões de Jerusalém, e contra todas as suas muralhas ao redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei as minhas sentenças ao redor e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei as minhas sentenças contra os moradores dessas cidades por causa de toda a maldade deles, pois me abandonaram, queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Olha isso, gente. Ele está falando de ídolos. Ele está falando, né, de imagens de escultura que foram criadas para o povo que é de Deus adorar. Você, Jeremias, prepare-se e vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar a você. Não se assuste por causa deles, para que eu não tenha que fazer com que você fique assustado na presença deles. Então ele está dizendo, não deixa o medo entrar no teu coração, porque aí vai ser eu que vou fazer você entender o que é o medo. Olha isso. Quanto a mim, eis que hoje ponho você por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muralha de bronze, contra as suas autoridades, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Um único homem, gente. Um único homem que Deus estava constituindo como uma fortaleza inquebrável e resistente contra o seu próprio povo. Ele está dizendo, você vai se levantar contra as autoridades, você vai se levantar contra os sacerdotes e contra o seu povo. Mas não é o homem tomando a decisão de se levantar, não é o ser humano tomando a decisão de falar o que quer, de julgar. É juízo de Deus. E ele usa quem ele quer. Uau! Eles lutarão contra você, verso 19, mas não conseguirão derrotá-lo. Vai ter luta. Vai ter. Porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Coisa mais linda, gente. Agora, olha o capítulo 2. Fala sobre o amor de Deus e a rebeldia do povo.
A palavra do Senhor veio a mim dizendo, outra palavra, Deus está falando. Vá e proclame diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto. Aquela época lá de Moisés. Numa terra que não é semeada. Israel era consagrada ao Senhor e era primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Escutem a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor e se tornando eles mesmos sem valor. Eles não perguntaram, onde está o Senhor que nos tirou do Egito e nos guiou pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra em que ninguém passava e na qual não morava ninguém. Eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês comessem o seu fruto e as coisas boas que elas têm. Mas depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra e fizeram da minha herança uma abominação. Os sacerdotes não perguntaram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores se revoltaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não têm proveito algum. E aí ele continua dizendo no verso 9 sobre a infidelidade sem igual. Portanto, ainda entrarei em litígio contra vocês, diz o Senhor, e até com os filhos dos filhos de vocês entrarei em litígio, a geração futura. Vão até as terras do mar de Chipre e vejam. Mandem mensageiros a Quedar e observem com atenção. Vejam se já aconteceu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória, com G maiúsculo, que é ele, trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isso, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, cisternas rotas, que não retêm as águas. Isso, amados, é o jeito que o ser humano dá. Né? Não quer fazer como Deus está mandando fazer. Quer fazer do seu jeito. Então ele está dizendo, eu sou fonte de água viva. Fonte não se esgota, gente. Ele falou, mas vocês cavaram para vocês cisternas e ainda por cima rota, rachada, que não consegue nem reter as águas. Verso 14. Por acaso Israel é escravo ou servo nascido em casa? Por que então veio a ser presa de outros? Os leões novos rugiram contra ele e levantaram a sua voz, fizeram da terra de Israel uma desolação. As suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Até os moradores de Mênfis e de Táfnis raparam o alto da cabeça de Israel. Por acaso isso não aconteceu com você, porque você abandonou o Senhor, o seu Deus, quando ele o guiava pelo caminho? E agora, que lucro você terá indo ao Egito para beber as águas do Nilo? Ou ainda à Assíria para beber as águas do Eufrates? A sua própria maldade o castigará
e as suas infidelidades o repreenderão. Saiba, pois, e veja como é mal e quão amargo é deixar o Senhor seu Deus e não ter temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é forte, gente. Isso é muito forte. Guarda só esse verso aí, gente. Olha bem, a tua própria maldade te castigará, e a tua infidelidade é o que vai te repreender. Porque, olha isso, gente. Veja como é mal, como é ruim, quão amargo é deixar o Senhor seu Deus e não ter temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está falando, não é nem de Quírios, que é Senhor absoluto, ele está falando do Senhor dos Exércitos Celestiais, daquele que vai à frente da batalha. É comprar briga com Deus. É isso. Comprar uma briga com Deus. Vamos lá no verso 20. Olha a acusação aqui, ó. Israel adorou Baal. Olha bem. Veja comigo então agora. Verso 20. Porque há muito tempo quebrei o seu jugo e rompi as ataduras que o prendiam. Mas você disse: não quero te servir. Pois em todos os montes altos e debaixo de todas as árvores frondosas, você se deitava e se prostituía. Ou seja, aquele povo que, né, em suas atitudes, na verdade não queria servir a Deus, não era que ele abrisse a boca e falasse: olha só, Deus, se manca, não queremos te servir. Mas eles não serviam por quê? Porque eles iam servir outros deuses. Então, embaixo de cada árvore frondosa, vamos dizer assim, para a gente entender aqui no Brasil, em cada poste de cada encruzilhada, eles acabavam fazendo oferendas para deuses que deuses não são, que são demônios. E o Senhor está falando isso. Você se deitava e se prostituía com esses deuses estranhos. Então, quando você sabe quem é Deus, aceita Ele como Senhor e Salvador, tem o batismo sobre a sua cabeça que te faz ser separado e escolhido por Deus, e você tem o conhecimento de Deus, e você vai servir a outros deuses, Ele está dizendo aqui, você se deita e se prostitui com esses deuses. Verso 21. Eu mesma plantei como videira excelente, de semente mais pura. Como então você se tornou uma planta degenerada? Como uma videira brava? Ou seja, eu, Senhor, não errei a mão. Separei, tratei, ensinei, admoestei, limpei até aquela semente virar genuína. Então, como você virou essa semente degenerada que deu uma videira brava? Mesmo que você se lave com salitre e use muito sabão, a mancha da sua iniquidade continua diante de mim, diz o Senhor. Como é que você pode dizer: não estou manchada, nem fui atrás de Baalins? Veja o seu rastro no vale e reconheça o que você fez. Você é como uma jovem camela de pés ligeiros que anda zigue-zagueando pelo caminho. Você é como uma jumenta selvagem, acostumada ao deserto e que no ardor do cio fareja o vento. Quem o impediria de satisfazer o seu desejo? Os que procuram não têm de fadigar-se, no mês dela o acharão. Evite andar por aí com os pés descalços e não deixe a sua garganta com sede, mas você diz: não, é inútil, porque amo os estranhos e é atrás deles que eu vou. Como um ladrão se envergonha quando o apanham,
assim ficarão envergonhados os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os sacerdotes, os seus profetas. Eles dizem a um pedaço de madeira: você é meu pai. E a pedra, você me deu a luz. Pois me viraram as costas e não o rosto. Não foi só fazer assim, ó. Viraram de costa. Mas na hora da angústia dizem: levanta-te e salva-nos. Quanta gente você conhece assim, gente? Tá nem aí para Deus. Mas quando a coisa pega, ai meu Deus, me ajuda. Onde estão os deuses que vocês fizeram? Por vocês mesmos. Eles que se levantem, se é que podem salvá-los, na hora da calamidade. Porque os seus deuses, ó Judá, são tantos quantos as suas cidades. Ou seja, eles fizeram deuses de madeira, deuses de pedra, para cada cidade. Olha o tamanho da idolatria. E aí ele diz aqui: por que, verso 29, por que vocês querem discutir comigo? Deus está falando, e o povo ainda não fizeram isso não. Nós não fomos atrás de Balaim. Ele está falando besteira. Então eles estão dizendo: ele está dizendo, por que vocês querem discutir comigo? Todos vocês transgridem contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei os filhos de vocês, eles não aceitaram a minha disciplina. Como leão destruidor, a espada que está na mão de vocês devorou os seus profetas. Vocês, desta geração, considerem a palavra do Senhor. Será que eu tenho sido um deserto para Israel? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Por que então meu povo diz: somos livres para fazer o que quisermos, jamais voltaremos para ti? Por acaso uma virgem se esquece dos seus enfeites? Ou uma noiva se esquece do seu véu? Mas o meu povo se esqueceu de mim por dias sem fim. Como você sabe dispor bem os seus caminhos para buscar o amor? Pois você poderia ensinar até as mulheres perdidas. Nas bordas das suas roupas se achou também o sangue dos pobres e inocentes, que não foram surpreendidos no ato de roubar. Apesar de todas essas coisas, você ainda diz: estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contra você. Meu Deus. Porque você diz: não pequei. Porque você é tão leviana e fica sempre mudando de rumo. Também pelo Egito você será envergonhada, assim como foi envergonhada pela Assíria. Também do Egito você sairá com as mãos sobre a cabeça, porque o Senhor rejeitou aqueles em quem você confia, e você não será bem-sucedida com a ajuda deles. Palavra do Senhor. Não precisa nem explicar nada, né, irmão? Não precisa explicar nada. Israel não queria nada com Deus. Queria os deuses de outros povos. Queria os deuses que inventava. Se corromperam, porque queriam satisfazer a sua própria carne, seu próprio orgulho, sua própria arrogância. E aí está aí a sentença do Senhor, exílio babilônico, né? Eles que foram separados, limpos por Deus, para serem modelo, exemplo, para viverem bênçãos em plenitude, viviam debaixo de guerra, sendo tomados de tudo, porque tomaram no coração uma decisão de pecar contra o Senhor e ainda enfrentava Deus dizendo: eu não pequei. Então certamente a ira do Senhor já se desviou de mim. Você vê que numa nação inteira ele separou o jovem Jeremias como profeta para testemunhar contra aquela nação. É verdade, Débora, assim são muitos hoje em dia, né? Só querem, amados, pedir e ser abençoados, mas não querem comprometimento, compromisso, vida de santidade.
Gente, é para pensar, né? Afinal de contas, estamos lendo a palavra e ela está nos ensinando que com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Afinal, Ele é Deus, né? Vamos orar então, gente? Vamos orar. Eu também ainda tenho muito trabalho pela frente, mas pense nisso tudo, amém? Pense nisso tudo, né? E que a gente não se corrompa, que a gente prefira, amados, como Paulo falou, considera a vida refúgio para ganhar a excelência das coisas de Deus, né? Então que a gente seja fiel ao Senhor, seja decisão na nossa alma. Ah, mas o irmãozinho da igreja falou que tem uma igreja moderna que faz isso. Irmãos, já falei a você, quem salva é Jesus. Já falei a você, quem sustenta é a palavra. Denominações Deus permitiu para que encontrássemos mais rápido o caminho. Mas não adianta, não vão ser dogmas, não vão ser rituais, sabe? Não vai ser nada disso que vai nos levar à salvação. Quem leva a salvação é Jesus, e quem mantém a salvação é a tua vida comprometida com Deus. Com Deus. Fica no compromisso, hein? E se o nariz levantou em algum momento do caminho, ó, abaixa o nariz. Porque é melhor você abaixar a cabeça diante do soberano Deus do que você ó, com a sua cabeça erguida para o inferno. Né? Tem muita gente largando o Senhor. Deus está dando chance e não quer ouvir. Deus está dando chance e não quer ouvir. Sabe? Eu já tive aconselhando um colega há muito tempo atrás e que estava tratando a igreja de qualquer maneira. E lembrando que é o que mais é dado, mas é cobrado. Estava assim, ó, diante da pessoa. Ah, porque isso, ah, porque aquilo, um milhão de desculpa, né? Eu só queria coisa, queria a bênção, queria. Deus falou assim, diga para ele que assim como ele está tratando a minha noiva, eu estou tratando a vida dele. Irmã, acabou a conversa. Acabou a conversa. Quem sou eu para pensar que ainda há uma alternativa? Deus está vendo tudo. Deus está vendo o que a pessoa está fazendo com a noiva, que é a igreja. A igreja é a noiva. Por isso que a gente não pode falar mal da igreja. Por isso que a gente não pode falar mal da nossa liderança, porque Deus está vendo tudo. Oh, meu Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ensine, que Ele nos ensine. Amém? Vamos orar? Deus abençoe Flavinha. Flávia, não tem problema, vai ficar gravado. Ouve lá. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, com temor e tremor, Senhor, estamos diante do Senhor. Não é medo, Senhor. É respeito. É reverência. É saber que o Senhor não é igual a nós. O Senhor é o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E o Senhor nos escolheu. A palavra diz que os anjos queriam fazer essa obra que o Senhor nos confiou. Mas o Senhor confiou essa obra a nós. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, toma nossa vida nas tuas mãos. E não deixe o nosso olhar se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas que a gente olhe somente para ti. Que a gente guarde a nossa salvação. Apocalipse diz, guarda o que tem. Guarda a tua coroa. Que nós possamos guardar com muito temor ao Senhor o que o Senhor nos tem dado. E, Senhor, é na certeza de que a tua palavra toda vai se cumprir. Que nos unimos em oração, já que está escrito que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E nós queremos suplicar por cada vida que está aqui. Pessoas enfermas, pessoas com transtornos, pessoas com pressão arterial alta, pessoas, Senhor, que estão enfermas, internadas. Senhor, toma nas tuas mãos, Pai. Toma também aqueles, Senhor, que não conseguem ouvir a tua voz,
que não conseguem entender que tu és o caminho, a verdade e a vida. Tira a escama dos olhos. Paulo diz que nós temos que orar para que o Senhor tire a escama dos olhos. Então tira a escama dos olhos e abre os ouvidos para que te ouçam, Senhor, e possa encontrar esse caminho sobremodo excelente. Afinal, meu Pai, está escrito na palavra: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por isso eu me uno a meus irmãos e irmãs em oração, colocando cada vida que está aqui, pedindo cura, pedindo salvação, pedindo libertação. Senhor, em nome de Jesus, eu não sei nos detalhes o que afastou cada uma das pessoas do Senhor, mas eu sei que a tua bondade nos chama todos os dias, porque todos os dias a tua misericórdia se renova. Então estejam eles longe ou perto, que eles possam ouvir a tua voz. Que em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor possa libertar familiares, curar familiares, que o Senhor possa, acima de tudo, salvar a nossa família, Senhor. Todos eles estão aqui diante do Senhor. Age, Deus, porque o Senhor agindo, ninguém impedirá. Colocamos nas tuas mãos, Pai. Colocamos a família do pastor Militino, um amigo, Senhor, e que perdeu uma sobrinha muito jovem, Senhor. Toma a vida dela nas tuas mãos, Senhor. Toma a vida deles nas tuas mãos. Toma a irmã, toma a família e consola os que choram. Também rogamos pela vida da nossa irmã Adalgisa, mãe da diaconisa Sônia. Senhor, não deixa a tua filha em sofrimento e receba nossa gratidão pelo socorro, pelo cuidado, pelas equipes que o Senhor tem colocado nessa jornada, Senhor, porque o Senhor cuida mesmo de nós. Então, em nome de Jesus, Senhor, não deixa a tua filha debaixo de cativeiro, mas em nome de Jesus, que a tua mão esteja sobre ela e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos colocando nossa família nas tuas mãos. A gente sabe que qualquer coisa pode desviar alguém do caminho, mas eu quero pedir perdão. Senhor, ouve. Eu quero pedir perdão pelos nossos familiares, filhos, filhas, sobrinhos, sobrinhas, marido, esposa. Nós queremos te pedir perdão por eles, Pai. Perdão como Jó, quando os filhos terminavam de dar uma festa, Jó levantava um holocausto diante do Senhor, pedindo perdão. E, Senhor, para que se quebre toda raiz de amargura, para que se quebre toda a resistência das trevas, perdoa a nossa família. Lava eles com teu sangue, do alto da cabeça até a planta dos pés, e que sejam quebradas algemas, grilhões, resistência das trevas, para que sejam salvos. Senhor, que uma unção de salvação percorra essa terra, e a nossa família, estando longe ou perto, que sejam salvos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro com o teu povo, Pai. Eu oro em concordância. Palavra ligada na terra, palavra ligada no céu. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Guarde aí no coração o temor do Senhor, né? Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Que assim seja conosco. Deus abençoe e amanhã nos veremos. Amém? Fiquem com Deus. Beijo da sua pastora. A paz do Senhor. Não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal e, se quiser, pode ser também membro do nosso canal, tá? Uma irrisória quantia para nos ajudar a continuar o nosso trabalho. Obrigado.